Logo após dominar o mundo do boxe, no aeroporto, Retsu era entrevistado. Ele dizia que não usou suas pernas, seus joelhos ou seus cotovelos, apenas os seus dois punhos. Ele concentrou seus ataques na parte superior do corpo de Bolt e o venceu. Foi apenas isso que aconteceu. Sendo oficial ou informal, isso pouco importava, o cinturão agora era dele. Porém, não era algo que ele se importava de verdade. As artes marciais chinesas estavam além disso. Comparados a um ringue com regras, muita coisa se perdia. Por isso, ele concluía que o Kung Fu vencia as regras do boxe. Retsu se levantava e ia embora. Ele alertava os jornalistas que o boxeador conhecido como Retsu Kaiô não vai defender mais o seu título. Ele dizia: minha carreira de boxeador termina aqui. Os jornalistas perguntavam se ele ia voltar para o Japão e ele dizia: punhos, pés, no kit, espada, lança, nunchakus ou facas. Eu quero um oponente na qual eu possa usar tudo contra ele. E existe esse oponente no Japão. Um tempo se passava e lá no Japão, Retsu descobria que Orochi Doppo havia perdido para Miyamoto Musashi. Ele pensava: como um homem tão forte, um dos maiores artistas marciais e karatecas, como um dos mais fortes, perdeu? Katsumi dizia: ele é muito forte, o karateka mais forte do mundo, porém, ele perdeu. E não temos desculpas para dar. Não é uma perda simples, porém, não temos necessidade de desculpas. Até mesmo se eu lutasse contra Musashi, não seria por vingança, seria apenas uma luta entre nós dois. Retsu ouvia aquilo e dizia: armas serão usadas, e Katsumi respondia: não diga coisas estranhas, Retsu. Tanto o Karatê quanto o Kung Fu foram feitos para serem artes marciais para lidar com tais situações. Contra armas ou um grupo de pessoas, não tem por que ficar dando desculpas, essa é a base para qualquer luta de verdade. Suas artes marciais chinesas e o meu Karatê são baseadas no mesmo princípio, eu não estou correto? Retsu observava e dizia: eu o vi no YouTube, ele foi cercado por 5 policiais e o derrubou num instante. Aquilo não era uma luta normal, não importava se fossem 5 ou 20 homens na sua frente. Eu tenho que admitir, por mais que somos treinados para lutar contra armas, não podemos lidar com algo desse nível. Eu sei que você entende isso, Katsumi. Esse cara não é algo que você pode lidar de mãos vazias. Para derrubá-lo, você não pode se restringir. E na mansão de Tokugawa, Miyamoto acendia uma fogueira com um isqueiro. Ele se impressionava com aquela invenção. Isso não existia na sua época. Ele pegava as cinzas da fogueira e misturava com óleo de carvão. Ele passava em seu rosto e dizia que aquilo iria ajudá-lo na cicatrização do corte no seu rosto. Tokugawa chegava até ele e o chamava. Um tempo se passava e eles iam para o Tokyo Dome. Lá Miyamoto era apresentado ao lugar. O anfitrião dizia que em 3 dias lá seria o local que Miyamoto Musashi e Retsu Kaiô iriam se enfrentar. As regras mudariam dessa vez. Armas seriam liberadas e Musashi dizia que sabia que essas regras haviam sido mudadas graças a Retsu Kaiô, então tal homem seria o seu oponente. Ele perguntava: eu estou correto, representante da China? Retsu dizia que sim, ele queria estar em pés de igualdade com Miyamoto Musashi. A feição do espadachim lendário nessa hora mudava e Retsu continuava: mesmo sem uma espada, não dá para te considerar fraco. Mas mesmo assim, seu título é de um espadachim incomparável. E eu sou um artista marcial. Te derrotar numa luta de mãos vazias não teria sentido algum. Tokugawa ouvia aquilo espantado e Musashi dizia: então você acredita que pode me vencer numa luta de mãos vazias? Retsu ouvia a pergunta e dizia: eu não sei se eu conseguiria te vencer, mas esse não é o meu ponto aqui. Eu quero vencer Miyamoto Musashi com espadas em suas mãos. Miyamoto via aquilo e sua aura começava a sair de pouco a pouco.
Hetsu se espantava e o espadachim começava a caminhar enquanto dizia: um homem vindo do grande continente asiático. Hetsu percebia que ele se aproximava e nessa hora ele atacava. Seu chute era segurado pela sua perna de madeira, mas um outro chegava atrás. Miyamoto pressionava para baixo e a perna de madeira quebrava. Nessa hora, um chute na lateral chegava. O golpe explodia na cara de Miyamoto e ele caía olhando as luzes do Tokyo Dome. Hetsu observava apagado no chão, enquanto Tokugawa se mostrava preocupado com o que tinha acontecido ali. Hetsu falava: eu venho de uma longa linhagem de artes marciais, mas enfrentar alguém que possui de fato a energia de um verdadeiro demônio é algo muito raro. Provavelmente fui o único a derrubá-lo até hoje, mas isso aconteceu pelo fato de que minha perna de madeira quebrou, mas em 3 dias aguardarei ansioso para vê-lo novamente. No chão, Miyamoto sorria e pensava de olhos abertos. Ele é de fato corajoso, um homem muito charmoso, vindo diretamente do grande continente. Um tempo se passava e nos domínios do Shinshinkai, Hetsu treinava com armas, até que Kaku Kaiô o observava e elogiava suas habilidades com a espada. Hetsu sorria e um tempo se passava. Lá ele tomava um chute na cara de um karateka e parava em pé sem dano algum. Aquilo era o Shaori. Eles continuavam o combate e o karateka golpeava novamente, agora com o joelho, e assim se repetia. O lutador se mostrava confuso, mesmo tendo acertado em cheio, porque ele se sentia chutando uma pena. E quando o faixa preta decidia atacar novamente, ele estava sendo acertado com um golpe no estômago. Enquanto o homem sentia dor no chão, Kaku dizia: você está usando o Shaori, isso é muito bom. Deixar seus ossos e carnes mais resistentes, treinar sua pele. Se você fizer isso, tornará seu corpo como uma parede muito grossa. Assim, você vai conseguir resistir a todos os tipos de golpes. Todos vocês aqui já sabem disso, mas essa não é a técnica ideal. Ser capaz de absorver golpes é algo que você precisa conseguir fazer, mas conseguir lidar com esses golpes é algo totalmente diferente. Nesses casos, o que devemos fazer? Ter como uma pena é o grande segredo. Deixar seu corpo ficar com uma pena. Mova-se de forma inconsciente e sem restrições. Seus músculos, seus ossos, até mesmo sua força. Toda a essência de seu corpo. Isso é algo difícil. Você deve deixar para trás o seu próprio corpo. Escapar dessa essência. Sua parede de carne extremamente dura deve ser flexível como uma sacolinha de gelo. Precisa ser capaz de se mover como um papel que está sendo levado pelo vento. Isso que deve ser feito até conseguir chegar no nível de uma pena. Quando conseguir fazer isso, essa parede que você construiu no seu corpo não estará mais lá. Mesmo que o vento te acerte, ou um projétil, ou até mesmo um míssil, o poder de cada uma dessas coisas se tornará completamente inútil. Tudo isso porque você dominou o Shaori, se tornando realmente como uma pena. O mestre jogava uma peninha pra cima e todos observavam ela caindo. Kaku puxava uma espada e cortava, mas ao tocar, a pena não era fatiada. E o mestre continuava: até mesmo espadas não vão te cortar. Kaku pegava 2 espadas e continuava. O estilo de 2 espadas não é algo que apenas Miyamoto Musashi pode utilizar. Ele começava a fazer uma demonstração. E Katsumi observava aquilo. Ele pensava: por mais que ele use 2 espadas, tem algo de diferente. Tem uma sensação de simplicidade. É como se cada pensamento estivesse na lâmina. Por mais que ele se mova, ele aparenta estar estático. Isso deve acontecer pelo fato do mestre Kaku usar artes marciais chinesas aqui. Kaku Kaiô finalizava a demonstração e dizia que, independente de como o ataque chegasse,
Você deveria recebê-lo com muita elegância. Pode ser algo novo para alguém do karatê, porém isso é algo bem antigo na China. É como a história da garça e da cobra, onde os ataques do bico acertavam a cobra com muita precisão. Porém, quando a cobra atacava com muita raiva, os golpes pegavam nas asas e o ataque era inútil. E eventualmente a luta acabou. Mas isso não é bom. Se tudo fosse resumido à elegância, a luta se tornaria uma dança. E não importa o quão gracioso uma dança seja, ela será cortada por uma espada. E Kaku continuava: Hetsu, por favor se levante, eu preciso que você flutue. Fique completamente imerso como uma pena. Hetsu fechava os olhos e começava a suar frio. Kaku continuava: se você for cortado por minha espada, Miyamoto Musashi vai te matar. Hetsu abria os olhos e dizia: quando você estiver pronto, é só atacar. A cena mudava para a mansão de Tokugawa. Lá, Miyamoto repousava totalmente estático. Tokugawa observava aquilo e pensava: é como se eu estivesse vendo uma pintura. Que tipo de treinamento ele está fazendo? Nessa hora, uma folha caía e o corte chegava. A folha era aberta no meio e outro corte chegava na lateral. E a espada era guardada. O espadachim dizia: isso foi razoável, mas deve servir por enquanto. A cena voltava para o Shinshinkai, e lá eles buscavam se tornar como uma pena. O sangue começava a jorrar pelo dojo. A pele de Hetsu havia sido cortada várias vezes pelo mestre Kaku, e ele dizia: gênio Hetsu Kaiô, fique parado na minha frente. O mestre pisava e atacava. O corte chegava e ao tocar, o Shaori de Hetsu acontecia e ele parava em pé. Apenas a marca da espada estava lá. Katsumi olhava aquilo e se espantava, e o mestre Kaku dizia que o gênio Hetsu realizou aquilo 4 vezes. Ele se tornou com uma pena 4 vezes. Ele sorria e dizia: isso foi muito bom. Hetsu agradecia e o mestre Kaku falava que para o domínio de tal técnica, seus sentimentos e seus olhos deveriam ser avaliados, a ponto de quando o ataque com a espada acontecer, você não querer lutar contra a espada. Você deve se mover com ela, usando seus 5 sentidos, se tornando como uma pena. Suas pernas devem se tornar o vento, suas mãos devem ficar também como o vento, e também seus 5 sentidos. Kaku abria os braços e abraçava Hetsu Kaiô. Ele falava: com este corpo caloroso, você completou o Shaori. E esse foi o treinamento do Shaori do Hetsu, galera. Só de contar essa história dá uma saudade violenta do personagem, né, galera? Mas enfim, se você curtiu o vídeo, eu conto com o seu like para ajudar o canal. Segue a gente lá no Instagram, vai estar aparecendo aqui na tela, porque eu já vou indo nessa, galera. Um abraço, fiquem com Deus e tamo junto.